Gente, e outra coisa que eu queria falar para vocês, aproveitar que acho que tá grande parte da turma aqui, a partir da aula que vem, eu vou fazer uma coisinha, uma mudançazinha na nosso modelo de aula. Em vez de eu liberar a aula gravada antes, eu vou gravar essas aulas aqui, né, igual a essa, e vou liberar ela logo depois no Moodle, porque ficou muito pesado gravar a aula antes, depois da aula de novo, o tempo apertou demais, né, demandou muito mais tempo do que eu imaginava. Então eu prefiro aqui, a gente ter essa aula, eu posto lá no YouTube, quem não teve acesso à aula vai ter acesso à gravação. O único problema para eu fazer isso antes era porque meu computador não dava conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora parece que vai dar certo. Vamos voltando aqui. Essa crise, gente, nessa perspectiva da nossa aula, podemos falar também que foi uma falta de lucratividade. O processo de acumulação estava sendo atingido diretamente pela política keynesiana, né? Uma vez que taxava, né, segurava o processo de acumulação no momento de crescimento econômico. E isso foi visto como um problema para as grandes economias, e aí a solução, nesse caso, foi uma solução pela direita. Isso é o quê? Né? O crescimento da ideologia do neoliberalismo como economia política, que visava diminuir custos do Estado para restaurar a lucratividade das empresas e ataque ao estado de bem-estar social e aos sindicatos. É uma forma de possibilitar esse maior, aumentar a taxa de lucratividade. E aí a gente fala aqui sobre o que é o estado de bem-estar social, né? O estado de bem-estar social seria o que estaria entre uma política liberal, sem nenhuma intervenção do Estado, e uma política econômica voltada para o socialismo, que seria a estatização dos meios de produção. O estado de bem-estar social é um regulador da vida e da saúde social, política e econômica do país, em que tem parcerias com empresas privadas, também tem parcerias com sindicatos, né? Tem essa coalizão, né? Mas também tem a garantia de serviços públicos, de consumo coletivo, promovendo a dignidade aos naturais da nação, né? Isso é como nós assistimos. O Brasil tem muitos traços, né, relacionados aos bens de consumo coletivo, como por exemplo a própria faculdade, né, a UFMG, também o SUS e todos os serviços públicos que não são tão comuns assim de assistir em outros países. E aí o neoliberalismo, gente, quando ele ganha força, ele vai em ataque a esse estado de bem-estar social, que é uma ideia de generalizar a lógica liberal do mercado como forma de provimento do bem-estar social. Isso é, para eles, o estado de bem-estar social estava reduzindo as possibilidades de atribuição de acesso ao bens, né? O estado de bem social, por gerar muitos gastos públicos, estava restringindo o acesso a muitas pessoas. De certo modo, a pobreza estaria sendo causada pelo próprio Estado tentando dar acesso a esses consumos coletivos. E aí o neoliberalismo fala assim, não, para a gente dar acesso a todos, nós precisamos de tirar o Estado de bem-estar social de cena, para que esse gasto que o Estado tem seja simplesmente deixado para o mercado, né? O mercado vai equilibrar essa distribuição. Baseado naquilo que o Adam Smith fala, né, gente? Que nós já vimos na aula passada. Na aula passada não tanto, né? Mas sobre o Adam Smith, né? Que a especialização da divisão do trabalho mais a realização de trocas leva o ganho coletivo, né? Os interesses individuais, no momento que se estabelece as trocas, pensando na divisão do trabalho, cada um faz uma tarefa diferente, essas trocas geram o bem-estar coletivo. Isso vai levar a algo que nós estamos muito acostumados de ouvir atualmente, né, que é a coisa da concorrência, a competitividade, né? Isso é algo que foi a partir de uma construção ideológica junto com o avanço do neoliberalismo. A ideia de que se expor ao risco para melhorar suas habilidades e se tornar competitivo. Então, é melhor que nós tenhamos, em vez de um sistema público universal de saúde, como o SUS,
que apesar de ser, na perspectiva neoliberal, né, apesar de ser gratuito para a população, ele gera muitos gastos coletivos, a ideia seria que deixasse que o mercado, aí podemos pensar aí nos planos de saúde, né, tivesse essa liberdade, tivesse todo o mercado disponível para eles, para que a partir da competitividade, né, que seria competitividade? Dar um preço bom e um serviço de qualidade, no final daria um serviço de saúde bom para todo mundo com um preço baixo. Essa é a premissa do neoliberalismo. Só que essa lógica não é só para as empresas, mas também está pensando nos estados. Os estados têm que ser competitivos, os estados têm que atrair, né? Eles têm que ter essa concorrência de buscar investimentos para ele. Então, o estado que gastar menos com a população de forma direta é um estado que não está sendo concorrente, é um estado que não está tendo o pensamento empreendedorista, né? Ele tem que gastar menos para atrair mais empresas que vão ver que ali tem maior gasto nos interesses do mercado. E assim, pessoal, o neoliberalismo ele avança como ideologia, como prática, né, como política econômica de muitos estados e acaba gerando o que o David Harvey vai chamar de Estado neoliberal, né? O Estado neoliberal tem como missão fundamental criar condições favoráveis à acumulação lucrativa pelos capitalistas domésticos e estrangeiros, tanto né, a produção dentro do país, como a atração de investimentos exteriores. Segundo Harvey, né, as liberdades que ele, né, o Estado neoliberal, encarna refletem os interesses dos detentores de propriedade privada, dos negócios, das corporações multinacionais e do capital financeiro. Ou seja, ele está dizendo a quem interessa o avanço do neoliberalismo. Em outras palavras, seria a criação de oportunidades de investimentos privados, antes dominado pelo monopólio estatal. Ou seja, aquilo que antes o Estado provinha, né, moradia, transporte, saúde, educação, o Estado tem que sair de cena para liberar esse mercado só para a iniciativa privada, e além disso, há um processo aí já faz parte da legitimidade ideológica do neoliberalismo, que é o quê? Sucatear esses serviços públicos para legitimar a privatização, né? Atualmente, muito recentemente, nós vimos esse argumento muito forte na aprovação da lei do saneamento básico, muito recentemente, que dizia a respeito sobre isso, né? Dar esse serviço para a iniciativa privada. E o principal argumento de defesa dessa lei, de privatização do saneamento básico, era o sucateamento do serviço atual, né? Se o Estado não é capaz de prover o saneamento básico, logo a iniciativa privada tem que ser entregue à iniciativa privada para ser feito, né? É um argumento que usa uma lógica que nós podemos chamar também de falsa causa, né? Ele argumenta a partir de uma causa que parte de uma premissa que ainda não é tão comprovada assim. Isso se observa esse tipo de argumentação para várias outras coisas, né? Estou dando só exemplo. Pedro, só uma coisa. Esse pensamento neoliberal, eu tô muito incomodada com isso. Que é porque, tipo assim, eles ficam falando isso, de que vai gerar um crescimento para todos, ganho coletivo do bem-estar. Só que isso é uma coisa muito falsa, né? Porque, tipo, tem um limite nisso, de quem tá tendo esse ganho e quem não tá tendo. Tipo, eu até tava tendo uma discussão sobre bilionários e, Uhum. tipo, eu fiquei muito incomodada, porque a pessoa ficava tipo, não, porque as pessoas, elas têm que ter acesso a tudo, mas não tem problema ter o bilionário. E aí eu fico tipo, velho, mas essa pessoa, ela é rica porque ela tá ganhando em cima da exploração do outro. E aí nunca vai ser uma coisa, tipo, igualitária e tal. E aí, não sei, eu tô incomodada com isso. Não tem como a gente dar uma resposta a isso, né? Mesmo porque é difícil a gente analisar algo sem apelar para outras ideologias, né? A questão é que o neoliberalismo, pensando aqui na nossa matéria, pensando na divisão do trabalho, pensando na divisão internacional do trabalho, eu vi uma frase que eu achei muito interessante, né? O neoliberalismo dá certo, mas para alguns lugares, né? Até um cara liberal, não lembro quem falou isso, o neoliberalismo não dá certo no Brasil.
Esse argumento eu achei interessante porque ele se baseia no seguinte: a divisão internacional do trabalho se baseia no quê? Nessa divisão do trabalho que nós vimos do Adam Smith, mas que ela é especializada no mundo. Ou seja, alguns países detêm a divisão do trabalho mais valorizada, outros países as menos valorizadas. Em outras palavras, os países ricos têm lá indústrias de alta tecnologia, tem bancos, fornecem empréstimos, e os outros países pobres fornecem matéria-prima, indústrias de base, pagam juros, né? O neoliberalismo em países ricos, em que você já tem uma estrutura formada, já tem uma renda da população muito grande, assim, se você chegar e falar num país neoliberal, como por exemplo a Suíça, e falar lá que é um problema, o pessoal vai falar do que você está falando, né? Vai questionar todo o empirismo do argumento, porque lá está no topo de uma divisão do trabalho, né? Para todo o resto do mundo, o neoliberalismo acaba tendo problemas seríssimos em termos de geração de pobreza sem precedente, né? Pois é, e mesmo assim, tipo, esses países que nem Noruega, Finlândia, Suíça, que são desenvolvidos, eles são meio que. Eles exploram a gente, né, que são os países menos desenvolvidos, e formam essa cadeia numa escala maior, né? Porque, tipo, eles são os ricos e a gente é, tipo, os pobres, assim, né? E aí no Brasil, isso meio que acontece em uma escala menor, né? Que tipo, tem os bilionários e tem as pessoas que não têm acesso à alimentação, tipo assim. A escala menor do Brasil, ela é medida, né? O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, segundo o índice de Gini. Nós perdemos apenas para a África do Sul, né? E isso tem, obviamente, um respaldo na discussão sobre o neoliberalismo em países periféricos, né? E é legal o que você está falando sobre essa questão do argumento do bilionário que você falou, né? O liberalismo, né? Um cara que é liberal clássico, que lê os clássicos, entende e vai a fundo na leitura, ele concordaria com quem falasse que tem que taxar as grandes riquezas. Porque para o liberalismo acontecer, ele precisa dessa igualdade de oportunidades. Eu lembro da primeira aula que nós tivemos sobre liberalismo, tem lá uma frase que eu não sei se vocês lembram, mas eu falei, essa frase é do Adam Smith ou do Marx? Porque fala o seguinte: o governo que protege a propriedade privada é um governo que trabalha só para ricos, né? Excluindo os pobres. Você vai falar, é o Marx, né, que está questionando a divisão de classes, mas não. Os liberais, eles tinham essa visão de que para a coisa funcionar, ela precisa de tornar o campo limpo para poder fazer o jogo lá do mercado, né? O neoliberal, ele pega algumas premissas do liberalismo e exclui todas as outras. E esse ponto que você está falando é justamente sobre esse aparato ideológico que vem junto com o liberalismo, porque ela vem a partir de uma classe que é o quê? A classe do capital financeiro, né? Então, assim, discutir hoje taxar grandes riquezas é uma discussão, eu não gosto desse termo não, mas apartidária. Professor, Pode falar. pelo que eu estava lendo e pelo que eu entendi, parece que essa desigualdade social, ela meio que caminha junto com o neoliberalismo, né? Ele sempre, para um funcionar, ele meio que depende dessa desigualdade, depende desse sistema de classes, assim, né? Não só o neoliberalismo, mas o capitalismo, ele depende dessa divisão, né? Ele depende... Não que ele quer a desigualdade, mas ele depende da exploração da mão de obra, aquela questão da mais-valia. Ela leva a isso. E o neoliberalismo é como se fosse um aparato ideológico que vem para justificar a manutenção desse sistema. Tipo, eu tava conversando com minha mãe esses dias para trás sobre isso. Essa questão da gente, que a Duda falou do neoliberalismo, você vê países igual Suécia, Noruega, Dinamarca, esses países, alguns países na Europa, né? Primeiro que eles são países muito pequenos em
em tamanho assim, territorial e população, em relação ao Brasil e outros países. Você vê que nos Estados Unidos, que é um país que se diz ultracapitalista e tem muita essa questão, tem muita mazela social ainda, porque é um país muito grande. Então, quando você aumenta a extensão territorial, aumenta a população e esses fatores, você também abre uma margem muito maior para a desigualdade. Então, às vezes a gente idolatra muito e vê muito e fala que tudo dá muito certo nesses países, mas eu tinha um professor que ele falava que isso é um mundo Pokémon. Então, tipo, são as exceções do mundo. Além de o país ser pequeno, ele já está muito bem estruturado. É um país pequeno, é um país que realmente tem poucas mazelas, mas tem uma extensão territorial pequena, não tem uma população muito grande, já tem muitas pessoas que não fazem mais parte da PEA, que é a população economicamente ativa. Então fica muito mais fácil você manejar um país assim. Entendeu? Perfeitamente. Então, tem essa questão também. Se a gente fosse analisar particularmente algum desses países que vocês citaram, tem ainda alguns casos que se observa um estado de bem-estar social muito forte, né? Em que tem uma intervenção muito forte do Estado para a promoção do bem-estar, do bem coletivo, né? É algo muito complexo, mas você falou dos Estados Unidos, eu lembrei também de um detalhe. Nos Estados Unidos, há um país que é, como vocês falaram aí, né, conhecido por ser um modelo ainda muito neoliberal, né? É um país que taxa fortunas mais do que o Brasil, é um país que taxa mais a herança do que o Brasil, né? Analisar o Brasil, gente, precisa de abrir mão de algumas teorias gerais, porque o nosso caso é muito particular, é muito influenciado, claro, né, por todas essas questões, mas é um caso muito particular porque o processo histórico, né, e atual nos tornam muito singulares nessa questão toda, né? Só ler aqui, gente, uma questão da Caroline, no caso, é super. Pessoal, rapidinho, usando várias consequências, visão direta. Essa questão do usar o neoliberalismo como uma ideologia contra o socialismo, né? O neoliberalismo, como mostra aqui no slide, ele tem, antes de mais nada, um ataque direto ao estado de bem-estar social, né? E ele não é igual àquele momento justamente da bipolaridade, apesar do que eu entendi o que você quis dizer. Nós vamos ver aqui a história do neoliberalismo, e eu acho que vai entrar nessa questão da Guerra Fria, né, no meio, principalmente contra o socialismo, né? O nascimento do neoliberalismo tem muito a ver com um ataque ao socialismo. Aqui, ó, acabamos de chegar, na verdade, nesse assunto. A origem, né, das ideias do neoliberal. Vamos ver exatamente a sua pergunta agora, Carolina, nessa parte aqui, ó. Em 1930, como nós vimos, tem a crise de 29, que abala aquela ideia liberal de não intervenção do Estado. E aí vem a economia política keynesiana, certo? Em 1938, neoliberalismo é um termo cunhado, né, nesse colóquio em Paris, que reunia uns críticos, né, uns pensadores do liberalismo críticos ao Estado, à forma keynesiana de se governar. Eles baseavam na teoria do valor neoclássico, né, a questão da oferta e demanda, mais a definição subjetiva do valor. Oferta e demanda, gente, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, a questão do mercado se equilibrar em relação aos preços, né? Maior oferta, quer dizer, maior demanda, os preços aumentam. E aí o capitalismo trabalha para atender essa demanda. Quando ele consegue atingir essa demanda, a oferta se equilibra à demanda e aí os preços abaixam. Se abaixar muito, é porque não está tendo mais demanda, e aí o capitalismo procura outras coisas para ver onde tem demanda, né? Essa é a teoria imbricada no Adam Smith. E essa definição subjetiva do valor é o quê?
é uma forma de se pensar em como se dar valor às coisas. Marx tem uma teoria, os liberais têm outra. Para eles tem uma questão subjetiva naquela questão do valor. Questões do próprio ser humano, éticos e... Bom, a palavra subjetivo já diz por ela mesma, né? O que eu acabei de falar aqui, a solução para o bem-estar humano. A demanda, a oferta. Preço alto, vai ter mais oferta. O preço abaixa, a oferta já não vale mais. Busca por novas demandas. Né? Essa seria a forma como que o liberalismo atenderia às demandas da sociedade, e não o pensamento keynesiano, que é o Estado provendo essas necessidades para o ser humano. Em 1940, 50 e 60, nessas 3 décadas, observa a marginalização dos neoliberais. Não se fala, na verdade, eles são, inclusive, excluídos, né, do pensamento. Tem momentos históricos em que os pensadores neoliberais simplesmente foram descartados dos congressos porque não interessavam os pensamentos deles. Mas vale a pena dizer sobre 2 obras importantes. Uma delas é sobre o Caminhos da Servidão, que diz justamente sobre essa... ele critica, né, essa falta de liberdade do sujeito ao estar num país em que o governo oferece esses serviços públicos e como se estivesse tirando dinheiro dele para investir no coletivo. Ele critica essa postura do Estado e ele diz que seria melhor se o governo não tivesse esses gastos e que desse mais liberdade para o sujeito escolher aquilo com que ele quer gastar. Né? As pessoas tendo mais renda, elas teriam essa liberdade individual para gastar. E na outra obra, O Capitalismo e Liberdade, já um tempo depois, já assinado por Friedman, diz que melhor do que infraestrutura e bens de consumo coletivo, o Estado tinha que fornecer e tinha que investir em formas dos indivíduos terem acesso à renda. Né? Não é dando a coisa... não é oferecendo serviço público, mas é dando dinheiro, fornecendo formas das pessoas terem dinheiro para ela escolher o que ela pode comprar. No caso, por exemplo, simples, né? Seria, em vez de ter escolas públicas, ter mais chance das pessoas terem o próprio dinheiro e investir em qual faculdade elas querem ter, mais ou menos isso, criticando esse gasto do governo em obras públicas. Em 1970 tem aquela crise que nós falamos, a crise do Fordismo, né, da baixa lucratividade das empresas, e vem também aí, né, a tensão da Guerra Fria. Né? A bipolaridade da Guerra Fria também está muito envolvida nisso, principalmente porque acontece no Chile. Né? Relembrar rapidinho a Guerra Fria, o contexto das superpotências, que você tinha do lado a União Soviética, os Estados Unidos, e tinha um avanço da ideologia socialista, da economia política socialista em grande parte do mundo, visto as crises, né, de fome, de miséria, que faziam revoluções, as pessoas tomavam o poder em busca de formas mais justas. E isso foi ocorrendo em vários países diferentes, em várias regiões, principalmente na Ásia e parte da Europa, influenciada pela União Soviética, mas chega na América a partir de Cuba, no começo da década de 60, e na América do Sul se assiste alguns movimentos, como no Brasil, no ano de 64, quando o Jango propôs as reformas de base, que foram vistas como uma afronta ao sistema ocidental, né? E também no Chile, em que estava havendo uma experiência muito particular também, que muita gente fala que é o socialismo sem revolução, que é um socialismo a partir da eleição. Né? Você tinha a eleição do Allende, que era um presidente muito voltado à esquerda, que estava estatizando algumas fazendas e algumas minerações e algumas fábricas. E aquilo estava assustando os Estados Unidos por ter semelhanças ao que a União Soviética estava fazendo no resto do mundo, no resto do lado oriental.
E aí começa uma tentativa de desestabilizar o governo do Allende, só que nas eleições, se eu não me engano, de 73 e 72, as eleições municipais, os apoiadores do Allende vencem a grande maioria, o povo continua votando nessa política do Allende, né? E aí os Estados Unidos tomam posições mais severas em relação àquela economia política e acaba intervindo diretamente no Chile, né? Na política do Chile, e matam, né, o Allende. Eles dão um golpe de Estado lá junto com a CIA. Em 79, e pode dizer que 73 foi o começo da experimentação, a volta do liberalismo a partir do neoliberalismo lá no Chile. Em 79, a Margaret Thatcher da Inglaterra, conhecida, né, como por ser uma política muito severa em relação aos trabalhadores, ser muito dura e ser muito opressora em relação às greves que estavam ocorrendo com os mineradores, né, nas minas de carvão na Inglaterra, conhecido como Dama de Ferro também, né, como ela é conhecida, a Margaret Thatcher, foi também uma resposta do começo das práticas neoliberais na Inglaterra. Em 81 também tem o Ronald Reagan nos Estados Unidos, que começa também práticas que atacam o Estado keynesianista, né, o governo keynesiano. O governo keynesiano não, mas a forma keynesiana de contraciclos, né, e de bem-estar social. No Brasil, pegando aí já o nosso contexto mais próximo, né, devo falar que ali a partir do governo Collor e outros há um direcionamento para o neoliberalismo. Nós vamos fazer uma análise mais detalhada sobre isso. Mas tem algo que eu queria falar aqui para vocês que eu estou esquecendo. Não vou lembrar agora. Essa foto atrás, gente, é uma foto dia 11 de setembro de 1973, uma terça-feira também, em que foi o golpe de Estado no Chile, né? Quando o exército chileno, patrocinado pelos Estados Unidos, ataca o Palácio da Moneda. O Palácio da Moneda, eu falei no vídeo da aula, eu falei errado, eu falei que é como se fosse uma alvorada aqui no Brasil, mas não, a alvorada é onde mora o presidente, né? Não, o Palácio da Moneda é como se fosse o Planalto e o Congresso, é uma mistura entre o local do Executivo e do Legislativo no Chile. Ele é bombardeado, né? E o Allende está lá, né? Ele não se rende e é assassinado lá como esse momento de tomada de posse, da política do governo do Chile, né? E aí entra o governo Pinochet, que dura até a década de 90. Esse governo Pinochet ele é conhecido como um governo que vai implantar o neoliberalismo, mas o neoliberalismo enquanto prática experimental, né? Experimental porque ele era baseado nas ideias dos chamados Chicago Boys, que eram uns universitários, né, da Escola Econômica de Chicago, que estavam revisando esses escritos dos neoliberais clássicos, mas baseado não nesses liberais clássicos, mas nesses novos, nesses neoliberais que surgem a partir da década de 30, com mais força, né, apesar de marginalizados. Um deles é aquele Mises também, né, que ele é inclusive marginalizado pelos próprios neoliberais. E eles começam a praticar, né, colocar na prática no Chile. Aqui são algumas fotos, né, do Pinochet, do Estádio Nacional, onde tiveram lá as prisões e o enforcamento dos pró-Allende. Mas eu gosto também dessas outras fotos porque elas condizem com o momento atual da política do Chile, que foi uma manifestação, alguém falou aí, né, sobre o neoliberalismo e a produção de desigualdade. Né? O Chile, recentemente, foi às ruas, foi a maior manifestação no Chile, mais de 1 milhão de pessoas na rua, que não estavam se manifestando contra tudo e todos, não. Eles tinham uma direção muito, muito forte em relação à política neoliberal do Chile
que se manteve desde a ditadura. A Constituição do Chile é a mesma desde Pinochet, né? Que visa várias práticas, né? Várias leis que beneficiam a exploração dos trabalhadores e tira também a seguridade social, principalmente a aposentadoria, como você já deve ter ouvido falar, sobre o sistema privado que eles têm lá, que gera muita pobreza, principalmente na população idosa, mas também eu já tive oportunidade de conversar, né, com muitos moradores de lá, que falam sobre as leis trabalhistas lá, que são quase nulas e que são terríveis, né, se a gente comparar com o Brasil. Mesmo com o Brasil perdendo bastante dessas leis, o Chile consegue ser pior, né, em vários sentidos. Em relação também à compra de imóveis lá, a dificuldade que e como que favorece as construtoras. Enfim, foi uma manifestação muito voltada, né? Muita gente falou, né? O Chile está manifestando contra o neoliberalismo. Depois do Chile, como eu falei para vocês, tem os outros países, né? Como os Estados Unidos, com o Choque-Volcker, que aí foi uma forma, né? De estabelecer um dinamismo do capital nos Estados Unidos. E aqui, gente, pode gerar um pouco de confusão, porque o liberalismo e o neoliberalismo têm uma diferença básica, muito importante, que o Estado neoliberal não é um Estado ausente como no liberalismo. É um Estado que está presente para favorecer o capital financeiro, né? Tanto que o começo do neoliberalismo nos Estados Unidos está relacionado ao Estado intervindo na economia a partir disso aqui, ó, né? Restringindo a quantidade de dinheiro em circulação para controlar a inflação através de juros altos definidos pelo Banco Central Americano. Quando os Estados Unidos aumentam os juros, quando aumenta os juros, né, para controlar a inflação, igual a gente estava conversando agora, ele também está atraindo capital estrangeiro. Porque quando você aumenta os juros, o Estado passa a pagar aqueles juros para os seus credores. Para quem já ouviu falar de tesouro nacional, né, investir no tesouro direto como uma forma de investimento, vai entender que é o quê? Você investe no tesouro, o Estado paga para você aquela taxa Selic, mais ou menos isso, né, mensalmente. Os Estados Unidos faz isso atraindo investimentos no mundo todo. Então ele capta esse dinheiro e começa a dar uma dinamicidade para o capital como nunca antes, né? No Reino Unido, como eu já disse, né, a Margaret Thatcher, ela criminaliza as greves, oprime, né, com violência os grevistas, combate os sindicatos, né, enfraquecendo a organização dos trabalhadores e também, assim como nos Estados Unidos, começa uma onda de privatizações. E aí vem um ponto muito importante, dessa dinamicidade do capital no mundo vai acabar gerando uma nova forma de organizar o trabalho, né? Globalização para viabilizar o neoliberalismo. Deslocamento de unidades produtivas intensivas em trabalho, braçal, para regiões de mão de obra mais barata. Isso é, com o neoliberalismo e com políticas próprias para permitir a transição de capital no mundo, as indústrias de base, as atividades primárias, né, do setor primário, que é da extração de recursos naturais também, passam para os países em que há menor valorização da mão de obra. O que gera não só exploração nos países pobres, mas também enfraquecimento dos sindicatos nos países ricos, né? No momento que o sindicato começa a pressionar muito, pedindo mais direitos, e nessa visão direitos é um custo, né, um gasto para essas empresas, para essas indústrias, elas vão preferir fazer um investimento fora daquele país. Então o sindicato passa a ser um problema para a concorrência, para a competitividade. É o que está falando aqui, né? Livre trânsito de capitais.
Bom, é isso, né? Aqui tá mostrando, por exemplo, o caminho do ferro, da produção de ferro e da produção siderúrgica do Brasil, né? Só para ter uma ideia aqui de como que a nossa produção pode ser deslocada espacialmente para qualquer local. E isso vai atender não os interesses nacionais, mas os interesses, basicamente, né, financeiros. Aqui tem uma questão do liberalismo, do David Ricardo, das vantagens comparativas, né? Sobre a especialização das unidades territoriais. Cada país se especializa numa atividade e ela tem que investir nessa atividade, ou seja, país industrializado tem que investir na indústria, país que é produtor de commodities tem que investir na produção de commodities, porque se não houver restrições no comércio exterior, a competição entre os países que produzem a mesma coisa vai gerar melhores serviços. Então, um país como o Brasil, que produz muito ferro, está competindo diretamente com a África do Sul, que também produz muito ferro, e aí essa competitividade vai gerar menores gastos e maiores benefícios, na teoria, né, gente? Óbvio, para todo mundo. Aqui, só para vocês terem ideia que essa questão da competitividade de estados não é conversa, né? Existe esse ranking dos estados mais competitivos, né? Serão estados que investem mais na dinamicidade do mercado, que não têm muitos gastos públicos. E a grande contradição da globalização neoliberal é o quê? O livre trânsito de bens, principalmente as cargas e o capital, mas não de pessoas, né? As pessoas são as que são mais barradas nesse processo de globalização. Tem a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que recrimina práticas protecionistas, que impede que cargas sejam taxadas ou impedidas de serem importadas por determinado país, mas não tem uma organização forte que impeça que o mesmo ocorra com pessoas, né, que não possam circular no mundo. A imigração ela só tem um interesse enquanto dar manutenção na oferta de mão de obra, mas quando isso já não é interesse, há esse barramento. E aí, gente, no final das contas, nós temos essa definição do David Harvey. Diz que neoliberalismo é o quê? Teoria de práticas políticas e econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor avançado e desenvolvido através das liberdades e habilidades individuais e empreendedoras, dentro de um quadro institucional caracterizado pelos fortes direitos de propriedade, mercado e comércio livre. Aí a parte principal, o papel do Estado é criar e preservar um enquadramento institucional para essas práticas. O Estado é forte no neoliberalismo, só que pensando nessas direções, em como aumentar, em como possibilitar a perpetuação da acumulação. Aí vocês lembram, né, em Marx, né, da transformação de dinheiro em capital, né? Dinheiro que compra mercadoria para transformar em capital. A ideia do neoliberalismo, visto que o capitalismo já está com uma barreira espacial já vencida, né? O capitalismo já avançou por quase toda a superfície da Terra. Já não tem mais mercado para se avançar. Então, qual que é a solução? É transformar as coisas que não eram mercadorias em mercadorias. Né? Então, por isso, transformar tudo em capital. Tudo pode ser mercantilizável no neoliberalismo. E aí, são as criações de mercados que antes não existiam. Por exemplo... Aqui não tem exemplo, não. Aqui, ó. Exemplo. Legislação adequada para a criação de direitos de exploração do subsolo para mineração ou, por exemplo, o mercado de carbono. Vocês devem saber sobre o mercado de carbono, que é uma política criada pelo alarme do aquecimento global, que a solução apresentada para o aquecimento da Terra foi a solução que ganhou mais força, né? Foi uma solução neoliberal, criar um mercado de carbono. Né? É uma solução privativa da questão, né? Mercantilizada da coisa. E não, por exemplo, um papel do Estado intervindo na economia para frear esse alarme ambiental. Pedro, Pode falar. na biologia eu tive uma disciplina de valoração ambiental que fala justamente ela fala um pouco mais sobre essa
questão dos mercados de carbono, mas fala sobre outras estratégias também. Mas a gente entende na biologia, depois de estudar, né, essa parte ambiental e tudo, que, na verdade, a forma de você inserir o meio ambiente e mostrar a importância do meio ambiente para a população em geral e convencer o governo de que, na verdade, é importante cuidar do meio ambiente é através da economia. Então, um grande exemplo é você valorar, né, você dar valor ao meio ambiente, por isso, valoração ambiental. Então, um grande exemplo que a gente usa é o exemplo das algas e da calcificação das algas, do coral, né? Então, o que acontece? Existe uma empresa que começa a jogar dióxido de carbono na atmosfera e aí isso causa a acidificação dos mares e oceanos. E essa acidificação acaba matando os corais e acaba deixando eles brancos e tudo. E isso prejudica, na verdade, a pesca. Então, aquela economia que era pautada na pesca começa a ser prejudicada. Então, na verdade, está tudo conectado. A gente depende do meio ambiente e economicamente do meio ambiente também. Então, uma forma de contornar isso tudo é através da valoração ambiental. Então, você tem isso não só nessa questão da calcificação, né, mas também na questão de lugar onde você está comprando o seu imóvel. Então, você tem metodologias que você vai ser utilizado. Mas, então, bom, para resumir isso tudo que eu estou falando, porque eu acho muito, assim, pelo menos na minha visão bióloga, sobre isso tudo, eu acho muito utópico a gente gostaria muito que fosse assim, que a gente gostasse de preservar o meio ambiente, porque o meio ambiente, né, é vida e tudo, mas é muito utópico a gente pensar em preservação só por isso. Eu acho que essa estratégia do mercado de carbono, apesar de ser uma estratégia neoliberal e tudo, eu acho que é importante, porque se a gente não convence o governo e as corporações agora, dessa forma, como é que a gente pode convencer de outra forma, entende? Então, assim, eu acho que essas estratégias são super válidas. Não sei qual a sua opinião também, mas eu só queria dar minha visão nesse sentido. Ótimo. Só para entender, você é bióloga e... Sou bióloga licenciada e bacharel. Maravilha. Contribuição da biologia é sempre fundamental. Eu tenho colegas que são professores de biologia e eu sempre aprendo assim, coisas sobre seleção natural. Fiquei impressionado que o pouco que a gente aprende na escola sobre o assunto, né? Pois é. E sobre a extinção, né, de espécies que antes a gente só ouvia como uma questão ambiental, mas ele fala sobre um colega meu fala sobre imagina se a penicilina tivesse sido extinta, né? Hoje a gente não teria antibiótico. Nossa, muito. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo, mas biologia é vida, né? Total. E a gente precisa começar a observar a partir dessa visão mesmo. Legal. Sobre essa questão que você falou do mercado de carbono, é uma discussão muito legal da gente depois avançar mais, né? Se tivesse oportunidade. Porque, na verdade, na próxima aula sobre outras economias, acho que nós podemos esbarrar um pouco melhor nessa questão que eu estou querendo dizer aqui. Porque a questão é sobre... eu concordo com você que esperar conscientização ambiental para barrar as emergências ambientais é totalmente utópico, né? Mas na próxima aula nós vamos ver sobre outras economias, principalmente relacionado a outras formas de economia, né?
principalmente a questão comunitária de economia. Por que eu estou falando isso? Porque na próxima aula não vai dar para a gente, não deu para passar os textos que fundamentam a nossa discussão para a próxima aula, mas basicamente no sentido de que, talvez você já tenha ouvido falar desse artigo, né, dessa discussão, sobre o artigo chamado A Tragédia dos Comuns e o contraponto feito pela Elinor Ostrom sobre Reformulando os Comuns, que é uma discussão que eu acho que ela funda essa questão que eu estou falando sobre o mercado de carbono, visando que esse artigo, A Tragédia dos Comuns, fala o seguinte: tudo aquilo que é de uso comum, na visão do Harding, vai entrar em colapso, porque as pessoas não sabem lidar com uma coisa que não pertence a ninguém. E aí a solução que ele aponta é a privatização. É mais ou menos isso, né? Por exemplo, pastagens em comum, sempre vai ter o espertão lá que vai soltar mais gado do que o outro para aproveitar, né? Então vai terminar, né, que vai acabar com os recursos daquele pasto e ninguém vai conseguir mais produzir gado. E aí ele fala que a solução para isso é privatizar, é a solução privatizar, né, que é acabar com os pastos em comum, loteando e vendendo isso. Então tem a lógica mercadológica. A Elinor Ostrom, que foi inclusive ganhadora do Prêmio Nobel da Economia, ela diz o seguinte: pode até acontecer isso que você está falando, mas os comuns não são bagunça igual ele estava falando. Os comuns, eles têm uma lógica, uma conduta de que a relação de proteger os recursos naturais baseia em outra lógica tão concreta quanto a monetária. Enfim, é uma discussão bem longa, mas que a questão é: a solução mercadológica, antes de se pensar em uma solução, está se pensando em mais uma abertura de mercados. Eu acho que essa que é o ponto que eu queria trazer. Ela visa mais a produção de um mercado do que uma proposta de solução. A gente vê isso não só no mercado de carbonos, mas principalmente no mercado da lei de terras, na lei de cercamentos na Inglaterra, como nós vamos ver na próxima aula. Enfim, a lógica mercadológica para resolver alguns problemas e os seus limites, né? Que pode acabar gerando outro problema. Eu fiz uma matéria no doutorado que chamava Economia Política. E nela falava sobre essa discussão de... Beleza, tem o mercado de carbono que ele visa a diminuição, né, quer dizer, o equilíbrio da cota de emissão, né? E aí nós visitamos uma plantação de eucalipto, que foi a primeira silvicultura certificada como sustentável no ponto de vista do mercado de carbonos, né? Uma silvicultura que está... Qual é o nome que fala isso? Fixando. Qualquer tipo de floresta, ela vai captar o CO2 da atmosfera, né? Então, por isso que a gente chama de sumidouro. Isso, perfeitamente. Os sumidouros de carbono, né, é uma primeira primeira silvicultura certificada do Brasil, certificada como fixadora de CO2. E aí nós visitamos lá a silvicultura e tal, e fomos ver a história. Quer dizer, foi uma destruição do cerrado lá de Curvelo, passando por cima de comunidades também lá em cima, para produzir a silvicultura, para ganhar esse certificado, para gerar esses créditos de carbono, né, ganhar nesse sentido. Então, é uma visão que a lógica ambiental se perdeu na própria lógica mercadológica. Inclusive, é muito engraçado você pensar em reflorestamento, com eucalipto mesmo, porque, assim, é um absurdo mesmo. Mas, ainda nessa questão de sumidouros de carbono, as florestas não são as melhores, porque as plantações não são as melhores, porque a gente tem, assim, na fase inicial das florestas, elas vão captar muito CO2 e vão
vão ser excelentes sumidouros de carbono, porque ela precisa crescer, então ela precisa fazer fotossíntese. Só que quando ela atinge o equilíbrio, ela para. Então, ao tempo que ela começa a liberar, a captar o CO2, ela começa a consumir o oxigênio, né? Legal. Então, ela começa a fazer a respiração ao passo que ela faz a fotossíntese. Aí equilibra, né? Não Aí tem... ela equilibra, exatamente. Ok. Então, assim, quem planta para poder ser sumidouro, acaba que em certo momento ela vai começar a se prejudicar, sabe? Assim, esses créditos de carbono não vão chegar, entre aspas, até ela, sabe? Por causa disso. Mas é uma disciplina muito bacana a valoração ambiental, assim, são várias as metodologias, não tem só o crédito de carbono, que inclusive, o mercado de carbono, que inclusive não foi tão eficiente, né, assim... Não foi uma solução que pegou, né? Exatamente, veio lá no protocolo de Kyoto, se não me engano, e aí foi, assim, não digo esquecida, mas talvez não tenha dado tanta força. A gente teve até uma contribuição de uma empresa que trabalha com esse mercado e que ele fala que, assim, ele tem vários créditos de carbono, mas que hoje em dia não vale nada, assim, sabe? Mas assim, ele acredita que vai melhorar, mas a gente não sabe, né? Mas existem vários outros métodos e várias outras formas que são indiretas e diretas, enfim. Depois eu posso conversar com você e te passar. É muito legal, de verdade, é muito legal mesmo. Tenho muito interesse, porque minha dissertação de mestrado foi sobre 10 anos de Irapé, né, que é a hidrelétrica de Irapé, e a discussão era sobre como você... no caso, eu usei o Alier, não sei se você conhece, que tem um livro chamado O Ecologismo dos Pobres, que ele fala sobre como essas externalidades, né, feitas pelo impacto ambiental podem ser monetizadas, né, e os limites disso, né. Acho muito legal essa discussão, principalmente em termos de criação de mercados que o licenciamento ambiental no Brasil tem tentado se atrelar a ele, né. Bom, enfim, além do mercado de carbono, nós estamos assistindo também a criação de mercados inimagináveis, como a própria água, que antes, né, não era vista como mercadoria, mas como um bem vital, e agora cada vez mais ela está sendo passada como um bem mercadológico, baseado na lógica do mercado. A previdência social também sofrendo ataques, a educação, a saúde, que já estava em vista de ser mercantilizada, nós estamos vendo ganhar cada vez mais força. Mas, no Estado neoliberal, a saúde, a educação e a segurança, ela tem um papel forte e deve ser, de alguma forma, pelo menos garantido pelo Estado de alguma maneira. A saúde, tendo em vista garantir o desempenho da classe trabalhadora, ou seja, ter pelo menos um serviço básico de saúde, mesmo que precário, né, para pelo menos garantir que os trabalhadores braçais tenham um mínimo de saúde. A educação, para qualificar de graça aquela classe trabalhadora, visto que se não tiver essa educação básica pública, esse gasto vai ter que ser passado para o salário. Isso não é bem visto pelas empresas, né? Então o Estado custeia essa parte. E a segurança é voltada basicamente não para proteger o cidadão, mas para assegurar a propriedade privada. Essa é como se o Estado neoliberal se baseia nesse tripé, né, dos seus principais interesses públicos. A reforma, né, da Previdência, por exemplo, você vê como que a necessidade de produzir novos mercados já tem avançado, inclusive, em coisas que eram garantidos desde que o mundo é mundo, né, desde quando existe a Previdência privada. Nós estamos assistindo agora esse ataque direcionado à seguridade social, né, das pensões. E por fim, gente, aqui tem a questão da austeridade, né? Não sei se vocês lembram da PEC 241, assim que o Temer assumiu o poder, que é uma política de austeridade, isso é, congelar os gastos públicos relacionados aos gastos primários para atrair investimentos, para recuperar a economia.
Observa também, em termos do mundo, né, o que colocou a ordem neoliberal em termos do mundo foi, vocês já ouviram falar também da Troika, que é o grupo de decisão formado pela Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é uma espécie de estrutura institucional que vai dar os passos, né, para o governo neoliberal na escala global. E é o que eu acabei de falar, né? É a imposição da austeridade, que é como condição de empréstimo, né? Ou seja, corta seus gastos públicos em consumo coletivo para receber esses empréstimos. O que desmonta o estado de bem-estar social. E aí, gente, nessa forma o neoliberalismo passa a ser hegemônico, ele não passa a ser mais uma política experimental de alguns países, mas agora passa a ser um modelo que ou você está dentro ou você será marginalizado da economia mundial. E aí, para terminar, pessoal, só falar sobre o Brasil, né? Como é que foi o processo neoliberal no Brasil, uma síntese muito rápida aqui. Nós podemos falar que, assim, não, para colocar o começo, né, do neoliberalismo no Brasil é um pouco difícil, porque você já tem algumas aberturas econômicas desde a colonização, né? Mas que em práticas neoliberais, de fato, a gente observa a partir de Collor, né, principalmente com a liberação comercial, fim das barreiras comerciais para a importação, mas que ao mesmo tempo, né, sendo um governo neoliberal, tem a intervenção do Estado, né, bloqueando o dinheiro da população com o confisco, né, como uma forma de controlar a inflação, ou seja, uma intervenção bruta do Estado na economia, mesmo que seja por práticas neoliberais. O governo Itamar Franco também, que cria o Plano Real, que é uma forma de intervenção do Estado das taxas cambiais, mas que isso não significa que não esteve incentivando do outro lado a abertura econômica, as privatizações, né? Como foi, por exemplo, no governo FHC, quando o Brasil experimentou as maiores taxas de desemprego, com a onda de privatização de um lado e do outro o salvamento de bancos com dinheiro público. E finalmente a gente chega nas partes mais atuais, em que tem o governo Lula e Dilma, que a gente pode fazer uma discussão que foi um debate voltado para o neodesenvolvimentismo, né? Que é uma retomada da economia em que você baseia na exploração de commodities, né? Numa retomada da exploração dos recursos naturais com mais força, mas por outro lado distribuindo renda da forma como o Friedman fala, né? A partir do dinheiro e não necessariamente por estruturas públicas concretas, mas pode ser também nessa via neoliberal de distribuição de renda generalizada para um consumo livre também, né? Aqui a gente tem a manutenção da política macroeconômica. Incentiva a exportação de commodities, como eu falei para vocês, né? Com uma forte ligação com a China. Com essa parceria com a China, o Brasil passa a ser aumenta muito a exportação de ferro e começa também a receber muitos produtos chineses, né? A ampliação do Bolsa Família, que, como eu falei, é a forma de distribuição de renda baseada no dinheiro, né? Fortalecimento de mercado interno. E aí nós temos o aumento do salário real, né? O salário mínimo real, que foi um grande passo para a diminuição da desigualdade, junto com o Bolsa Família, foi um passo enorme contra o aumento da desigualdade social no Brasil, que, porém, foi feita ali no bojo, né, da classe média, das classes mais baixas, mas, ao mesmo tempo, favorecendo essa distribuição de renda, mas com outras políticas favorecendo as elites para poder fazer as coligações políticas, né? Que foi um momento que o Brasil teve que experimentar essas coalizões para evitar o desequilíbrio político. Refunda algumas superintendências de desenvolvimento, ou seja, o Estado novamente tomando posição para fazer infraestrutura, né? Nós temos aqui também o PAC,
que foi um investimento pesado do governo para a produção de infraestrutura, para manutenção, para melhorias de infraestrutura. E aí, quando chega o governo Temer e Bolsonaro, nós temos, principalmente o governo Temer, tem uma retomada do neoliberalismo com outra característica e com outra força. A PEC 241 já foi um primeiro passo, né? Quando o Brasil congelou os gastos públicos primários como uma forma de reajuste fiscal, né? Como equilibrar as contas fiscais. Mas depois nós temos a PEC também do trabalho terceirizado, né? Permitindo a terceirização até das atividades fim na iniciativa privada. Também nós temos uma nova onda de privatizações. E a gente assiste agora com o governo Bolsonaro um ataque às instituições, principalmente às universidades, principalmente ao SUS, que estava começando a ser questionado, né? O próprio Mandetta, que era o ministro da Saúde, antes ele tinha um discurso contra o SUS. Com a pandemia, o discurso muda totalmente, porque pegaria muito mal, né? Atacar o SUS no momento que estava sendo tão demandado, né? Mas, de toda forma, é mais um passo para a entrada do capital estrangeiro e que visando também algo muito parecido com o Chile, que é a ideia da desindustrialização também, né? Que quando você permite aberturas econômicas que acabam desincentivando a indústria brasileira. Pessoal, sobre neoliberalismo, é isso. Eu queria pegar o finalzinho da aula para falar sobre a avaliação 2. Mas antes, dúvidas, questões? Pedro, você pode só repetir o que é austeridade? Austeridade é uma política que está relacionada ao corte de gastos públicos primários. Eu não vou saber dizer exatamente o que são os gastos primários, todos eles, a definição, mas é basicamente os gastos que o governo tem direto com educação, saúde e infraestrutura. Eu acho que são esses três. Tem outros que eu não vou saber dizer a definição, mas é basicamente isso. Os gastos do governo, a austeridade é quando você para de fazer esse investimento primário, né? Você diminui, ou no caso do Brasil, a PEC 241 congelou os gastos, isso é, a partir de 2017, qual que foi o gasto primário com esses serviços? Daqui 20 anos, esses gastos vão ser os mesmos. Vai ser só corrigida a inflação, mas não vai poder aumentar os gastos. Isso para quê? No discurso, equilibrar os gastos do governo, para equilibrar as contas e voltar ao crescimento, mas na prática é basicamente garantir para os investidores estrangeiros, né? Garantias que vai ter dinheiro para pagar os juros, né? Os juros dos credores que emprestarem dinheiro para o Brasil. Basicamente isso. Entendi, obrigada. É uma imposição do FMI. Pode falar, Maria Eduarda. Não, desculpa, Gabriela. No livro tinha um termo que chamava liberalismo embutido. Você poderia explicar um pouco sobre esse termo e tudo mais? Liberalismo embutido? Qual parte? Só para eu... Não sei, é porque, parece... eu acho que eu entendi que era quando o Estado intervém na economia, porém tem as preocupações sociais, seria algo mais equilibrado e tal. Mas eu queria saber se eu tive a percepção correta do termo, porque ele foi usado algumas vezes, ao longo do texto, e como o texto tem mais a ver com o neoliberalismo, e o neoliberalismo já meio que não apoia tantas questões sociais, eu fiquei, às vezes, um pouco confusa. Uhum. A questão do neoliberalismo, principalmente do Estado neoliberal, tem que entender que que é essa premissa principal da diferença dos dois, né? Tem o liberalismo no Estado neoliberal, basicamente na não intervenção na economia, em que se permite maiores taxas de lucro sem a taxação,
há a maior transição de dinheiro entre a fronteira sem alfândega, sem barreiras tarifárias, tem também menor controle de preços, principalmente relacionado ao combustível, como nós assistimos também durante a greve dos caminhoneiros, né? Em que a política do petróleo passou a ser não mais soberana, mas passou a ser cotada no mercado global. E aí disparou, né, o preço do diesel, aí não sei se vocês vão lembrar da greve dos caminhoneiros. E também na questão dos salários. O Brasil tem uma CLT muito, eu ia falar consolidada, mas CLT já é consolidação das leis trabalhistas, né, mas é muito concreta, muito forte. Então, a, a tentativa de atacar, né, de favorecer o liberalismo no sentido de não controle dos preços de salários, né, tentando enfraquecer a CLT, então permitindo desvios como a terceirização, a flexibilização do trabalho e algumas coisas que não atingem diretamente a Constituição, mas que criam brechas. Mas o Estado neoliberal é um Estado que intervém na economia, né? Um processo também que a gente conhece como neoliberalização. Neoliberalização. Neoliberalização é o quê? São tá. Gente, esse texto, na verdade, eu li ele no começo do ano para fazer a aula e eu realmente agora não estou lembrado do contexto. O liberalismo embutido no neoliberalismo está direcionado a essa questão do Estado, que ele é interventor, mas ao mesmo tempo permite, né, o livre mercado. Na verdade, é o Estado que intervém para permitir o liberalismo. Relacionado ao keynesianismo, eu vou ter que... Sobre o keynesianismo, a liberalismo embutido seria relacionado praticamente assim, é um Estado que ele promove, ele investe no bem-estar social. Na verdade, é um retorno ao fordismo, né, gente? O Estado que promove o desenvolvimento, é o Estado que investe não só na saúde e na educação, mas também na infraestrutura. O Brasil assistiu isso com a produção de moradias, com o surgimento das universidades federais. A gente assiste o bem-estar social novamente com os anos dourados, chamados anos dourados de Lula, né? Quando a economia estava batendo o seu ápice, o menor taxa de desemprego, e aí há uma reestruturação em termos de alguma coisa sobre as instituições federais de ensino, há também algumas bases, alguma estrutura legislativa para proteger minorias, como as leis dos quilombolas, dos povos tradicionais. Mas o Estado neoliberal, desculpa, isso daí que eu estou falando para vocês é o fordismo, né? Do governo do Estado do Bem-Estar Social. No keynesianismo é isso, porém permite, tal como a gente assiste aqui no Brasil durante o governo Dilma e Lula, concessões para a iniciativa privada. Se assiste também a abertura da economia para a transição, principalmente relacionada com a China, né? Quando houve a parceria em que ela compraria ferro em troca de venda de produtos industrializados. Nisso tem uma reorganização da indústria brasileira, de calçados principalmente. Não sei se vocês conhecem Nova Serrana, mas é uma cidade que foi formada a partir dessa reorganização da indústria. Quer dizer, você tem um aparato estatal forte que faz um bem-estar social, mas você tem uma economia livre em termos de infraestruturas, né? Agora, gente, eu vou ter que voltar no texto para lembrar desse termo aí que eu não estou lembrado, tá? Algo mais, gente? Professor,
só um detalhe que eu perdi. Pode falar. A questão, quando você falou da promoção da competitividade, era entre os países que fornecem matéria-prima? Não, não necessariamente. Não necessariamente. O exemplo que eu dei, de fato, foi sobre a matéria-prima, né? É porque a competitividade está muito ligada. Eu vou passar aqui de novo porque eu já tirei a apresentação falando. Vantagens comparativas. Baseado numa leitura de David Ricardo, né, sobre as vantagens comparativas, ele dizia o quê? Que os países especializados em determinadas produções devem investir naquilo que ele é especializado. Ou seja, é como se fosse uma divisão do trabalho no contexto das unidades territoriais. O Brasil é especializado na venda de commodities, então ele tem que se especializar nisso. Um outro país que é especializado na pesca tem que se investir nisso. O outro país que é especializado na refinaria do petróleo tem que se especializar nisso. Cada um vai precisar, que está especializado vai fazer trocas, né, entre esses outros países especializados em outras coisas, e nisso nós vamos gerar a aquisição de bens coletivos, né, para todo mundo. Tem esse caso tem um caso da extração, né, de recursos de países basicamente voltados para o setor primário, mas tem mas isso pode valer também para países industrializados. Entendi, obrigada. Alguma gente? Eu queria pegar esse finalzinho só para falar da avaliação final. Da avaliação 2. Mas se tiver mais alguma questão sobre neoliberalismo, vocês podem falar, tá? Bom, pessoal, como eu já falei para vocês, a ideia da avaliação da segunda parte vai fugir da ideia da avaliação 1, que vai ser mais teórica, né? E a avaliação da segunda parte vai ser mais voltada vai ser em grupo e voltada para a produção de um trabalho, de um projeto de pesquisa. Bom, como eu disse, né, será apresentado um projeto de pesquisa elaborado pelo grupo formado por duas duplas, as mesmas do seminário, portanto, entre 4 e 5 pessoas, visto que tem alguns que são trios, né? O projeto de pesquisa, gente, não é a pesquisa feita, né? É uma proposta de pesquisa. Tá joia? E aí vai ser composta do trabalho escrito e da apresentação. Mas o trabalho escrito vai ser o principal nesse caso aqui. O que vai ser o trabalho escrito, gente? O grupo, né, vai ter que fazer esse projeto de pesquisa que vai ter que conter introdução, justificativa, levantamento bibliográfico. E aí nesse levantamento bibliográfico tem que ter pelo menos 3 referências da bibliografia da disciplina. Qualquer parte da disciplina, qualquer texto que tenha na disciplina tem que ter pelo menos 3 incluídas nesse levantamento bibliográfico, que vai ser direcionado para o que vocês vão pesquisar. O objetivo da pesquisa, metodologia, como vai ser feito, e o cronograma, como pretendem fazer, né, o tempo para cada atividade. O objetivo tem que ter afinidade com o escopo da disciplina. Qual que é o escopo? Geoeconomia e nutrição, né? A geografia, a produção de alimentos, a circulação de alimentos e o consumo deles, né, junto com os hábitos alimentares. O grupo deve desenvolver e comunicar previamente a proposta do objetivo da pesquisa a ser desenvolvida. Máximo 200 palavras. Isso é, gente, para o dia 12 de agosto,
vocês têm que me entregar, tá lá no Moodle já a atividade. Vocês vão reunir com um grupo e pensar num tema da pesquisa, em formato de objetivo. Objetivo geral, objetivo específico. Do que vocês pretendem pesquisar? Né? Com o máximo de 200 palavras, ou seja, bem curto mesmo, bem pequeno, para só ter uma ideia de qual tema vocês pensaram. Essa proposta será apreciada e, se necessário, ajustada junto com o grupo. Isso é, aí no dia vocês vão postar essa proposta de 200 palavras. Não precisa ser 200 palavras, mas ser até 200 palavras. Pode ser menos. Para no dia 13, junto com o grupo AUE, né, que vai ser a Melissa e a Júlia, eu acho que ela vai participar também. Eu mandei mensagem para ela, não sei se ela ainda não confirmou, mas a gente já tinha combinado dia 13. Vocês vão apresentar essa proposta, né? Os grupos vão apresentar, todo mundo online, e elas vão comentar, vão orientar, vão dar sugestões de como pode ser feito, vão dar esse apoio no trabalho de vocês. Alguma dúvida, gente, até aqui? Ô Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Tipo assim, a gente escolhe um tema. E nesse tema a gente quer, tipo, aplicar questionários relacionados a ele. Então, tipo assim, é pra gente apenas montar o questionário e não aplicar por enquanto? Ah, tá. Ó, essa parte do objetivo, você não vai nem mexer com o questionário. Você vai falar mais sobre o seu tema, né? Eu quero pesquisar sobre hábito alimentar da turma, por exemplo. Vamos supor, né? O projeto de pesquisa escrito, você pode ter o questionário já pronto ou só o esboço dele, não tem problema. Eu até falo disso aqui na metodologia. Mas não precisa ser aplicado nesse momento. É só sugestão. Ah, entendi. Tá? Entendi, obrigada. Então, gente, voltando. O objetivo é só você falar assim, qual que vai ser o tema, qual que vai ser o objetivo da nossa pesquisa. No trabalho, isso é para o dia 12, vocês entregam, no dia 13 vocês apresentam lá para o grupo AUE. Gente, a apresentação é assim, falar, tá? Nosso grupo vai apresentar isso e isso e isso. Caroline, nós vamos, no dia 13, a ideia é conversar sobre essas sugestões também, tá? Mas, bom, já que você está perguntando, por exemplo, algo que é super viável, eu acho que vai ser super legal de pesquisar. Por exemplo, feiras, né? Todo bairro tem a feira lá em algum dia da semana. Pesquisar, por exemplo, a proposta de pesquisa é identificar produtores na feira, né? Quem é produtor, quem é só comerciante de fruta, dos produtos lá. Quem é que produz e vende, ou quem só está comprando o Ceasa e vendendo. Ou identificar quem produz agroecológico, orgânico ou é convencional. Pesquisar também hábitos alimentares de algum grupo específico. Pesquisar também agricultores, produtores de alimentos, urbanos ou não. Tem um vídeo do Grupo AUE, já postado no Moodle, um vídeo de 1 ou 2 minutos, que eles falam das vertentes que eles já pesquisam. Lá eu acho que é uma boa opção também para poder pegar algumas sugestões. Gilmar, nós já vamos discutir essa parte aí, beleza? Espera um pouco que aí no final aqui da apresentação a gente pode ver essa questão de vocês. A metodologia, gente, lembrando, deve ser adequada às possibilidades dos membros do grupo e às restrições impostas pela pandemia. Ou seja, né, não tem como você pensar em pesquisar, por exemplo, lá no Mercado Central, porque pode ser que ele esteja fechado. Se bem que BH, né, essa semana e mais na outra já está começando a flexibilizar, eu espero que até o dia que vocês tiverem que, de fato, fazer a pesquisa, as coisas já estejam bem. Mas lembrar sempre da segurança, né, de todo mundo. Aplicar questionário, pode ser questionário virtual, ou se, igual eu estou tendo que fazer pesquisa, né, eu estou continuando a minha pesquisa do doutorado. Fazer pesquisa, né, às vezes por telefone, está tendo que ser, ou se vai pesquisar presencialmente, né, com máscara, com distanciamento. Há várias formas de poder continuar fazendo as pesquisas sem comprometer
né, essa questão. É importante deixar, aí respondendo a questão, né, acho que da Bruna, né, é importante deixar claro quais ferramentas o grupo pretende usar para realizar a pesquisa, por exemplo, questionário, roteiro, entrevista, trabalho em campo, fichas de observação, etc., e como serão aplicadas. Deixa claro, mas não precisa de fazer esse questionário também não precisa de ter ele pronto. Assim, ó, a gente pretende atingir esse objetivo a partir dessa ferramenta. Queremos fazer uma atividade de campo sim e tal. E aí também especificar isso no cronograma. Pretendemos na primeira semana de outubro ir nessa feira e aplicar questionário, por exemplo. Ou só observar, por exemplo. Aí só uma formataçãozinha, tá, pessoal? O trabalho escrito deve ter o texto justificado, fonte 12, espaçamento entre linhas de 1,5, seguir as normas da BNT de citação. Quem tiver dúvida em relação a isso, tem na internet várias dicas de como fazer. E ter no máximo, gente, 6 páginas, tá? Eu estou mais preocupado com o máximo e não com o mínimo. O mínimo, se vocês derem conta de fazer um projeto bom de pesquisa em 1 página, 2, ótimo. Mas a ideia não é criar um volume grande de informação nesse momento, não. Na verdade, gente, vou até falar para vocês aqui uma dica. A avaliação vai estar muito ligada também ao levantamento bibliográfico. Isso é, as referências utilizadas em sala de aula, né, como vocês pegam esses autores e dialogam com o objeto de pesquisa que vocês pretendem. E aí depois vou ter a apresentação oral, que o grupo vai apresentar brevemente a síntese do projeto de pesquisa, evidenciando objetivo, justificativa e metodologia. A apresentação é muito rápida, informal. Quem quiser fazer um PowerPoint pode, mas pode ser também só falando. A ideia é que todos tenham conhecimento daquilo que o grupo propõe pesquisar. As etapas. Então, né, dia 12, envio prévio da proposta de objetivo do projeto de pesquisa. E aí, manda lá no Moodle, né? Texto simples, gente. Nome do grupo e o tema, né, o objetivo. Dia 13, dia depois, semana que vem. Isso aqui já é semana que vem, né, gente? Apresentação do grupo de pesquisa UE. Então a Melissa e a Júlia vão fazer uma breve apresentação, mas também tem um vídeo lá no YouTube que já mostra isso. E elas vão apoiar, né, a produção da avaliação da parte 2 e a final. Eu vou explicar para vocês qual que vai ser a final. Mas vocês vão contar esse objetivo, né, baseado no texto que vocês mandaram no Moodle, e elas vão comentar, vão dar ideias e tal. Depois vocês vão elaborar esse projeto de pesquisa, né, fazer conforme o que está falando lá no trabalho escrito. No dia 9/9, que é o que está no nosso programa, chama Oficina de Pesquisa, são os ajustes do projeto na véspera da entrega. Então tá lá tudo pronto. Vocês vão conversar, vai ter esse momento para conversar com o grupo, mas também comigo, né? Vocês vão poder tirar essas dúvidas para ver se está bom. Eu acho que é importante deixar essa chance de vocês se adequarem, né? Fazer uma coisa mais redondinha. Aí dia 10 vocês entregam, postam, né, o trabalho e apresentam aqui online todo mundo junto. Observações. Os grupos poderão marcar conversas para obter orientação junto comigo, né? Quem quiser falar assim, olha, tá muito difícil fazer uma parte aqui. Se quiser combinar uma conversa, nós podemos fazer um chat. Ou o grupo AUE também, eu acho que eles se dispõem, tem que confirmar isso com eles. E esse trabalho 2, gente, vai servir para a avaliação 3, que é a avaliação final. Essa avaliação final vai ser a execução do projeto de pesquisa da parte 2. Né? Então, vocês têm que pensar no projeto de pesquisa que vocês deem conta de fazer devido à pandemia, mas também pensando no tempo e na quantidade de pessoas do grupo. Né? Gente, quando eu falo projeto de pesquisa, não é nada demais. É vocês fazerem uma pergunta, né? Uma dúvida que vocês têm, alguma curiosidade relacionada à geoeconomia em nutrição, sobre a produção, circulação de alimentos. É como se fosse um trabalho final do grupo, mas que em vez de ser só um levantamento bibliográfico, vocês façam essa busca de informações, que vocês trazem coisas novas e que isso sirva, né, eu espero,
para quem quiser fazer aí, seguir a carreira acadêmica, já é um primeiro passo para poder né, se habituar com essa forma de pesquisa, né? E também em outro cenário também para o TCC que vocês têm que entregar, né, no final do curso. É isso, pessoal. Alguma dúvida? Professor, só uma dúvida. É porque minha internet estava meio ruim, então travou um pouco nessa parte. A gente vai ter que fazer essa pesquisa baseada nos livros que a gente já leu, por exemplo, o neoliberalismo, essas coisas? Tá, só uma correção aqui. A avaliação 2 não é a pesquisa, é o projeto de pesquisa, né? É a proposta do que vocês querem pesquisar. E no levantamento bibliográfico, vai ter introdução, justificativa. No levantamento bibliográfico, eu peço que tenha pelo menos 3 referências da bibliografia. Que referências são essas? Pode ser da primeira parte, que é sobre... que aí tem, né, Adam Smith, tem Giddens, tem David Harvey, mas também nós vamos ter o texto da aula de semana que vem, que é sobre as outras economias, ou também da parte 2, quem já tiver adiantado, lê ali os camponeses e os impérios alimentares, os artigos da revista Agricultura, o Jorge Martins sobre os impactos da modernização agrícola, ou até o grupo que estiver mais adiantado aí no seminário já deu uma lida no texto que vai apresentar. Ou seja, trazer essas referências para o trabalho. Essa vai ser a forma de aliar trabalho e avaliação, né? Avaliação é o quê? A forma como vocês entenderam e dialogam com esses autores. Sim, entendi. Obrigada, viu? Algo mais, gente? Bom, se for isso, na próxima aula, então, quarta-feira, nós vamos falar sobre outras economias. E aí são 2 textos, né, gente? Voltando aqui. Nota sobre Marcel Mauss e o ensaio sobre a dádiva. E os recursos naturais da Vandana Shiva. Com 2 resenhas para quem quiser. Uma resenha com os 2 textos para quem também quiser. Vai depender daí de como que cada um se organizar. Só que eu preciso que poste no Moodle, da mesma maneira como as outras aulas. Só um detalhe, pessoal, que, como eu disse no começo da aula, repito agora, não vou mais postar o vídeo da aula gravada antes. Eu vou postar só a gravação da nossa aula feita, porque acho que vai ser melhor, né? É muito difícil gravar a aula antes, mandar e depois ter a aula de novo. Acho que pode ser mais prático fazer dessa forma. Mas aí eu posto lá no Moodle direitinho e dou o tempo para quem quiser só assistir a aula depois para poder fazer uma correção na resenha e tal. Isso vai manter. E aí eu só estou devendo, eu vou voltar lá no texto do David Harvey, que faz muito tempo que eu não leio ele, sobre liberalismo embutido, porque realmente me fugiu esse termo daqui. Pedro, eu não estou conseguindo enviar a resenha pelo Moodle. Ainda tá, pelo aplicativo, ainda tá dando aquele problema. E eu não tô conseguindo abrir no computador. Já tentei há um tempão e fica só carregando e não abre. Tem outro lugar que eu posso te enviar? Tá dando aquele problema sobre não sei o que offline? Sim. Estranho. Ó, se você não conseguir, você me manda no e-mail, que aí eu tento postar. Não, tá, aí eu vou lá e guardo essa resenha e registro lá. Tá joia? Ok. Mas aí as próximas você tenta postar no Moodle, se persistir o problema, você me fala que aí eu vou ter que tentar entrar em comunicação com o pessoal lá do TI. Viu? Tá joia? Obrigada.
Professor, esse cronograma que a gente vai ter que fazer seria meio que como se fosse um resumo das datas que a gente iria fazer cada coisa para o projeto de pesquisa? Isso. Como é que vocês pretendem fazer esse trabalho? Isso, gente, é para exercitar a questão da organização de grupo, né? Isso é para a gente ter noção de como que vocês vão aplicar, executar a avaliação final. Ok. E aí, no caso, o trabalho escrito vai contar tanto com a presença do questionário quanto a parte escrita, tipo, mais teórica e tudo mais? Não Eu não entendi. entendi tanto o que seria esse trabalho escrito. O trabalho escrito é o seguinte. O trabalho escrito é o projeto de pesquisa em si, que nele tem que ter introdução, né? Introduzir o tema da pesquisa, justificar por que aquele tema é importante de ser pesquisado. Levantamento bibliográfico, aí vem o diálogo dos autores, lembrando que ao menos 3 referências, gente, pode ser que sejam 3, que dialogam com outras bibliografias também que vocês já tenham lido, né? Não tem problema de colocar coisas fora da disciplina, na verdade seria o ideal. Objetivo, que é o mesmo que vocês vão mandar para mim no Moodle, né? Vocês vão incluir no trabalho escrito. Metodologia e cronograma. Na metodologia, se vocês quiserem já colocar a ideia de questionário que vocês querem colocar, tudo bem, não tem problema. Ok, tudo bem. Mas não precisa ter o questionário pronto, ele pode ser só uma sugestão. Olha, pretendemos fazer essa pesquisa com um questionário enviado para tantas pessoas, por exemplo. Tudo bem, obrigada. Pessoal, se sobrar mais alguma dúvida, só me falar.